Então, a primeira definição que tem aqui é sobre a circunferência trigonométrica, que é aquela circunferência que está aqui nessa figura, descendo na origem no plano cartesiano, o raio unitário, como está escrito aqui. Aqui. O raio unitário, isso quer dizer que isso aqui é igual a 1, certo? E cujos arcos têm origem no ponto 1 e 0, que seria o ponto que está escrito aqui. Então, com sentido anti-horário positivo. Então, aqui, algumas coisas assim, bem básicas, que eu acho que vocês não custa nada lembrar. Bom, esse ponto aqui, o ponto 0, 0. Esse ponto aqui, o ponto, o x é igual a 1, o y é igual a 0. Esse ponto aqui, o ponto x vale 0 e o y vale 1. Esse ponto aqui, o x vale menos 1 e o y vale 0. E esse ponto aqui, o x vale 0 e o y vale menos 1. Tá certo isso? Acho que tá certo. Isso aqui 1 e 0, 0, 1, menos 1 e 0, e 0 e menos 1. Então, o que fala aqui no sentido de anti-horário positivo é basicamente que ele está indo nesse sentido, certo? No sentido contrário ao horário. Estamos fazendo isso. Vai fazer isso até completar uma volta. Bom, então com tudo isso que está aqui, basicamente a gente consegue ter uma ideia, na verdade, talvez uma ideia mais ou menos do que coisa poderia ser a função seno e cosseno, que a gente vai estudar agora. Deixa eu ver se consigo avançar na próxima página. Deixa aqui uma figura, mas essa figura eu vou pular por enquanto. Então aqui tem uma primeira definição sobre a função seno e cosseno, falando sobre a ordenada no ponto P e cosseno sobre a cista do ponto P. Então, lembrando que a ordenada vai ser uma variação nesse sentido, seria a ordenada no ponto. Então, isso tem a ver com isso. E a abscissa do ponto P está relacionado com uma variação nesse sentido. Então, a função seno faz uma variação assim, e a função cosseno uma variação assim. Ou seja, se a gente pensar em variação em termos do eixo x e o eixo y, esse aqui seria uma variação do eixo y. A gente tem também, no caso do cosseno, uma variação no eixo x. Bom, até a gente fala aqui um negócio meio complicado, mas essa parte eu vou pular. Que coisa talvez eu acho assim legal reforçar naquela circunferência. Então, vai ter duas, vai ter cosseno, está associado com uma variação no eixo x, e o seno vai estar associado com uma variação no eixo y. Então, como eu comentei para vocês, a variação no eixo x vai ser dessa forma, e a variação no eixo y vai ser dessa forma. Então, essa aqui tem a ver com cosseno e a segunda tem a ver com seno. Bom, a definição da função seno e cosseno, bom, tem aqui uma definição talvez um pouco mais formal. Na verdade, nem definição formal, é essa aqui, que está no primeiro ponto. Então, acho que isso aqui eu vou fazer o seguinte, que eu acho mais legal com vocês. Bom, por enquanto vou mostrar o gráfico e aí vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver se vocês estão acordados ou vocês estão dormindo. Então, a primeira pergunta é essa aqui, o gráfico da função seno. Pergunta para qualquer um de vocês, aí responde pelo microfone, por favor. Qual que seria o domínio da função seno? De 1 a menos 1? Não. O domínio são os possíveis valores no eixo x. O eixo x é esse aqui, certo? São os reais? Isso, reais, muito bem.
Então, o domínio é o conjunto dos reais. O contradomínio, por definição, vai ser o conjunto dos reais também. Agora, a imagem tem a ver com o que você estava falando. A imagem da minha função f é a variação no... Desculpa, o domínio tem a ver com o eixo x, a imagem tem a ver com o eixo y. Então, a imagem da minha função seria qual intervalo? De 1 a -1? Tá. Só vou falar ao contrário, porque de 1 a -1 não faz sentido. Você vai do número negativo para os positivos, certo? Mas o que você falou, eu falo que em geral estava certo. Você falou de 1 a -1, mas vai de -1 a 1. Quando a gente escreve um intervalo, limite inferior, limite superior. Mas a resposta em geral estava certa. Muito bem. Bom, se a gente pensar aqui em alguns ângulos, vou marcar aqui esse aqui, vou marcar também esse aqui, esse aqui e esse aqui. Que coisa a gente sabe, por exemplo? Bom, acho que aqui vai ficar meio complicado, mas eu dou um jeito de escrever. Quem que seria seno de zero? Pelo gráfico. Pessoal? Zero. Zero, muito bem. Então, seno de zero é zero. Quem que seria o seno de π sobre 2? 1. 1. Quem que seria o seno de π? Zero. Zero. E o seno de 3π sobre 2? -1. Menos 1. Muito bem. Bom, então aqui eu vou escrever só aqueles dois que ficaram faltando. Seno de π, zero. E o seno de 3π sobre 2 e menos 1. Bom, eu também poderia escrever, talvez só para fechar aquela ideia de 0 a 2π. Quem que seria o seno de 2π, pessoal? Zero. Zero. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não. Se tiver alguma dúvida, por favor, faça a pergunta e pelo microfone aí eu vou tentar responder para vocês. Vou fazer aqui um negócio que é... Tá. Então agora me fala o seguinte. Se eu pegar o intervalo de 0 a π sobre 2, que seria esse intervalo aqui, e eu pensar no sinal da função, ela é positiva ou ela é negativa? Positivo. Positiva, muito bem. Por que ela é positiva? Só para deixar claro para quem talvez ficou em dúvida. Alguém consegue explicar por que a função é positiva? A resposta está certa, mas por que a função é positiva? Ninguém sabe explicar, pessoal, por que a função é positiva? Porque está acima do eixo X. Certo, é porque o y que está aqui é sempre um número positivo, certo? Se eu pegar agora de menos π, desculpa, de π sobre 2 até π, a minha função é positiva ou negativa? Pessoal, eu vou continuar até que alguém responda a minha pergunta. Positivo. Positiva. Positivo, muito obrigado. Se eu pegar agora de π até π, 3π sobre 2, a minha função é positiva ou negativa? Negativa. Negativa, muito bem. E se eu pegar de 3π sobre 2 até 2π, a função é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. Negativo, muito bem. Bom, então aqui tem várias coisas que estão acontecendo com essa função. Eu falei para vocês os ângulos principais, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π sobre 2, que são aqueles valores que eu coloquei aqui, o 0, 1, 0 e menos 1. Eu, com base no gráfico, eu sei que o domínio da função é o conjunto dos reais, a imagem é menos 1 a 1. Se a gente pensar na imagem, o que a imagem é de menos 1 a 1? É tudo isso aqui. Isso aqui tem a ver com até aqui. Então aqui tem o menos 1, aqui tem o 1. Então quando a gente pensa na imagem, pensa nos possíveis valores dessa forma. Certo? E o domínio a gente pensa
tudo que está aqui. Quais são os possíveis valores? Nesse caso aqui, o x pode ser qualquer número real. Bom. Alguma pergunta, algum comentário? Não. Tá. Obrigado para a pessoa que respondeu. Então, aqui, essa função aqui é chamada de função periódica. Então, qual que seria o período dessa função? O que significa o período? Significa que ela repete o comportamento dela a cada certo... Vou falar a cada certo tempo, por enquanto. Qual que seria o período dessa função? De 2π. 0π. 2π, muito bem. Então, vocês que responderam. Então, o período é esse aqui e vai até aqui. Certo? Então, o período é 2π. Então, se a gente lembrar daquela circunferência que estava bem no começo da aula, eu poderia pensar que toda essa parte aqui e toda essa parte aqui, se eu juntar agora as duas metades, como se cortasse uma laranja pela metade, essa parte de cima, essa parte de baixo, junto as duas, eu vou ter mais ou menos aquela ideia de circunferência. Certo? Daria para relacionar isso sem maiores problemas. Bom, então vocês percebem que o período 2π, ela repete o comportamento cada 2π. Então a gente percebe também, se eu pegasse daqui até aqui, vai ter o mesmo comportamento desse aqui. Certo? Ela repete. A gente poderia continuar aqui para a direita, ou poderia continuar para a esquerda. Mas o que interessa é que ela repete cada 2π. Vai acontecer a mesma coisa com a função seno, só que o gráfico vai ser um pouco diferente, mas na verdade vai ser muito próximo. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, bom, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, antes de falar da função seno? Não, professor. Não.